Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E nessa aula eu vou tratar um pouco desse simulador aqui que eu criei de sinais analógicos, tá? Olha que interessante aqui, pessoal. Eu tenho um simulador, foi criado aqui no Tia Portal. E aí, para isso aqui funcionar, eu vim aqui e faço a alteração, por exemplo, do valor que temos de uma carga, como se fosse um motor, tá? Por exemplo, 0,5. E observe que quando eu faço isso, a gente tem uma mudança aqui, tanto na temperatura quanto na corrente, que seria representado no motor. Aqui seria mais ou menos um motor com 1.800 RPM. Como eu coloquei aqui 50% de carga, mais ou menos a velocidade, metade dele aqui na verdade, estaria essa rotação reduzida, tá? Mas para que eu fiz isso aqui? É para mostrar a vocês o funcionamento do Node-RED, fazendo conectividade com esse cara aqui via o PLC Sim Advanced, tá? Que eu disparei aqui já está funcionando, tudo bem? Então, o objetivo é mostrar para vocês esse simulador que foi criado usando a linguagem aqui do Siemens, tá? A linguagem SCL, tá? Essa linguagem de programação é texto estruturado e esse simulador criado aqui para isso, para a gente poder fazer essa conectividade. Para isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir uma instância do Node-RED, vou vir aqui em CMD. Nessa instância de CMD, eu vou chamar essa instância de Node-RED-U. Vou colocar o nome dela de Tia Portal 2026 P1881. Eu estou abrindo uma outra porta porque a porta padrão eu já tenho utilizado ela aqui com outros fluxos, tá? Estou abrindo uma porta nova aqui no Node-RED. Vamos aqui abrir a nossa simulação. Temos aqui a nova porta, novo endereço, tá? Venho aqui, vou dar um Ctrl V e aqui eu vou abrir o Node-RED limpinho, tá? Ainda estou na versão antiga, 3.1, mas para o nosso trabalho vai ser tranquilo utilizar, tudo bem? Então aqui eu venho, ó, com os nós que não tem do Siemens aqui, eu vou ter que instalar. Eu vou vir aqui em gerenciar a palette e vou procurar aqui o nó do S7 em instalar S7. Vou instalar esse nó aqui, ó, Node-RED Contrib S7, instalar o nó. Ok, nó instalado. E aí eu vou colocar um nó desse para fazer leitura do lado das nossas variáveis, tá? As variáveis do meu simulador. Então aqui vai estar o nó. Nessa configuração do nó, vou dar 2 cliques aqui. Eu preciso colocar o meu endpoint, tá? Então o meu endpoint vai ser o endereço do CLP que eu estou usando. Nesse caso, eu estou usando o endereço do PLC aqui do Tia Portal, no caso, esse endereço aqui, tá? Do PLC Sim Advanced. Vou dar um Ctrl V aqui. O rack é o rack 0 slot, é o slot 1. Caso tenha dúvida aqui do slot 1, você pode ver aqui onde está o meu CLP e o slot realmente é o slot 1, o rack 0, slot 1, tá? Então voltando aqui para o nosso software, vou criar as variáveis aqui, vou criar as variáveis com o endereço que nós temos aqui, tá? Essas variáveis, se vocês observarem, elas estão aqui, ó, e eu não tenho elas endereçadas aqui, eu tenho só um DB que eu criei aqui, e esse DB eu estou levando a informação para dentro do meu simulador, tá? Que está aqui funcionando, tudo bem? Então eu posso utilizar esse DB aqui, ou posso pegar e criar um DB para fazer isso, tá? Então, para pegar essas variáveis aqui, eu vou pegar desse DB que tem aqui, ó, nos detalhes, vou criar aqui uns blocos de movimentação e vou trazer aqui para minha informação aqui, tá? Eu vou vir aqui onde tem o bloco Move, vou pegar essa informação que eu tenho aqui da corrente, por exemplo, eu vou pegar aqui temperatura primeiro, temperatura vai estar aqui, e vou escrever aqui numa MD0, tá? Uma saída real. Vou copiar esse bloco, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar agora a corrente aqui. E vou colocar aqui o MD4. É sempre de 4 em 4 o Siemens, tá pessoal? E aqui vou colocar mais um bloco desse. Vou dar um Ctrl V de novo. E vou colocar aqui a minha velocidade aqui. E agora vai ser o meu MD8, tá? MD8, ok? Então nós temos aqui, fazer o download. Não estou com o CLP físico aqui, pessoal, como eu falei, estou usando o PLC Sim Advanced, tá? É como se eu tivesse a CPU física aqui.
Eu já tenho esses dados aqui vindo para cá, tudo bem? E aí agora eu vou pegar esses dados aqui do MD4, MD0 e MD8 e vou jogar aqui no Node-RED. Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu MF0, e aí MF0 por quê? Porque como eu estou usando o número flutuante, a Siemens, aliás, o Node-RED pede que eu coloque aqui como sendo MF, tá? E aqui é a memória dele. E o nome desse cara aqui vai ser a minha temperatura. Deixa eu só olhar aqui. A primeira que vai ser a temperatura. Então, vou colocar a temperatura aqui, ó. Temperatura. Tem alguma coisa errada? Ele não está lendo aqui o MF. Ele não reconheceu o MF aqui. Na verdade, não é flutuante, pessoal. Para o Node-RED é real, tá? Então é MR, tá? MR0, ok? Vou adicionar mais. Agora vai ser o MR4, e tem que ser maiúsculo, tá? MR4. E aqui vai ser a minha corrente. Essa é a minha corrente aqui. Corrente. E o próximo aqui vai ser o MR8. MR8. E vai ser a minha velocidade. Velocidade. Ok. Vou implementar aqui, adicionar. Vou selecionar todas as variáveis, tá? E vou dar um feito aqui. Se eu vier aqui agora e implementar, já está conectado, ó, já está funcionando aqui o meu nó. E aí, se eu quiser vir aqui na minha área aqui de visualização, eu posso colocar um bloco debug. Esse bloco debug aqui, se eu implementar aqui, a gente já tem o dado aqui chegando de temperatura, corrente e velocidade, ok? Tudo bem. Só que eu quero mostrar isso aqui em dashboards do nosso Node-RED, tá? Então, para isso, eu vou pegar aqui um outro nó desses que preciso para mostrar aqui, só que seria os dashboards. Aqui eu não tenho um dashboard aqui instalado. Eu vou vir aqui dentro de Palette, vou gerenciar a Palette aqui e vou instalar o dashboard, tá? Dashboard modelo 1 ainda, depois eu coloco o dashboard mais novo. Dashboard. Dashboard. Node-RED dashboard, 7 meses atrás. Vamos instalar esse cara aqui, tá? Ok. Instalar. Ele está instalando aí todo o dashboard que tem todas as possibilidades de configuração, tá? E agora sim eu posso vir utilizar ele aqui, tudo bem? Vou vir aqui embaixo, onde vai ter os meus dashboards, e vou pegar esse cara aqui, os nossos medidores aqui, os gaujos, tá? Esses caras aqui, ó, gauge. Então, a partir de agora, eu vou ter 3 gaujos desses. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. E dá outro Ctrl+V, tá? E aqui, pessoal, eu vou configurar esses nós para receber as informações. E vejam que eu não vou usar uma função aqui para fazer o tratamento da variável que tem aqui. Eu vou colocar dentro da própria variável os nossos 3 variáveis que estão aqui, que a gente viu que são temperatura, corrente e velocidade, tá? Eu vou fazer direto aqui nos gauges. Vou dar 2 cliques aqui nesse gauge. Vou adicionar um novo grupo, não tem nenhum, tá? Eu vou colocar aqui o nome de medidores. E aqui no dashboard eu vou adicionar um aqui também. Vou chamar ele de home, dashboard aqui, vou colocar aqui de motor, tá? Vou dar um adicionar, adicionar novamente, e aqui vou colocar os valores, tá? Esse primeiro aqui, a gente está vendo aqui que é a nossa temperatura, temperatura variando de 0 a 100. Vou colocar essa temperatura aqui de 0 a 100, tá? E vou dar um feito aqui. Esse outro aqui vai ser a minha temperatura. Esse cara aqui vai ser a minha corrente, tá? Vou colocar aqui o nome dele de corrente. Corrente. E esse cara vai ser de 0 a 10, como está variando aqui, 0 a 10, tá? 0 a 10 aqui, ok. Vou dar um efeito aqui. E a minha RPM, eu vou colocar esse cara aqui como velocidade. Velocidade. E aqui eu vou colocar a unidade, não vou precisar colocar a unidade, mas vou colocar de 0 a 1800. Eu fiz o meu projeto para isso aqui, tá? Como se fosse motor 1800. Deixa eu só corrigir esse cara aqui. Esse cara aqui eu vou colocar o nome dele também para ser a minha temperatura.
Então vai estar aqui, ó, temperatura. Beleza? Dá um feito, implemento. E aí, o que acontece agora? Como é que eu visualizo isso aqui no meu dashboard? Se eu vier aqui, ó, e vir em dashboard, vim aqui nessa setinha, ele vai mostrar pra gente o dashboard. Porém, ficou muito estranho, né? Não tem quase nada aqui, ó, corrente, velocidade misturado. Então, não dá para entender bem o que tem aqui, tá? Aqui está o nosso dashboard foi criado, mas não ficou legal. Então, os medidores aqui e eu vou mexer nisso aqui para a gente consertar. Tudo bem? Então, pessoal, dentro do próprio Gauge, aqui onde tem Format Value, eu vou mudar isso aqui, ó, para que eu possa fazer a leitura do que eu preciso, tá? Então, aqui eu posso fazer dessa forma aqui, ó, msg ponto payload ponto. Esse cara aqui é a minha temperatura, tem que ficar igual ao nome que eu coloquei lá, tá? Temperatura. E quero mostrar ainda já com duas casas decimais. Então eu coloco aqui, ó, to fixed, e como eu quero duas casas decimais, eu faço desse jeito aqui. E para mostrar que a temperatura, eu vou colocar também aqui o símbolo de temperatura, tá ok? Vou dar um feito aqui. Mesma coisa fazer para corrente e para velocidade, pessoal. Então, para corrente aqui, aliás, para corrente aqui, é a mesma coisa. Message payload, corrente to fix 2, porque eu quero que mostre duas casas decimais. Apareceu aqui também a letra A para mostrar a corrente, tá? Então, para velocidade é a mesma coisa. Não tem value aqui, ó. Eu vou colocar a mesma configuração, só que agora eu vou estar com a velocidade aqui com duas casas decimais, ok? Então, eu tenho aqui feito tudo. Se eu agora implementar, né? Já foi feita aqui a implementação. Vamos supor que eu tenha mudado aqui. Implementado, dashboard, nós temos os valores aqui, tá? Então, se eu vier aqui agora e alterar o valor no meu simulador aqui, por exemplo, o simulador aqui está em ponto 8. Se eu colocar isso aqui para ponto 3, dar um Enter, vamos observar que o dashboard também vai mostrar agora que a corrente deu uma reduzida, tá? A RPM também e a temperatura também. Então mostra que agora dessa forma fica um dashboard bem mais organizado e mostrando ali os valores com duas casas decimais, tudo bem? Se eu quisesse ver com mais casas decimais, onde tem dois aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui apenas uma ou quatro, vamos colocar quatro aqui, para a gente ver a diferença que tem. E esse aqui de corrente, vou colocar apenas uma casa decimal. Isso mudando online, tá? Vou dar uma implementada, vem aqui para o dashboard, olha só, aqui eu tenho agora duas casas decimais, aqui tem quatro, conforme a gente colocou, e aqui uma só, né? Então aqui a gente vê que dá para fazer essas alterações quando você quiser fazer a mudança aqui, direto no próprio gauge, né? Dentro aqui do nosso valor, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais sobre o Node-RED, aconselho vocês a verem um vídeo anterior, né, que fala de um curso que eu gravei, para que vocês possam fazê-lo também lá, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.